Oi galera, tudo bem? Como é que vocês estão, né? Nós estamos rumo aí à 7ª e 8ª semana dos nossos estudos dos temas transversais e agora já falamos sobre a questão do racismo, né, do preconceito no nosso país, falamos sobre a questão indígena, que nós vamos falar um pouquinho hoje, né? Falamos também sobre a questão de gênero, da mulher, preconceito que nossa sociedade ainda possui com a questão de gênero. Né? Então, falamos uma série de temas, discutimos uma série de temas e agora nós vamos estudar um pouquinho o papel que os movimentos sociais, cada um com seus temas e suas bandeiras, eles têm para nos ajudar a superar todos esses problemas que nós destacamos ao longo da nossa disciplina. Então, fica aqui no vídeo para a gente continuar discutindo sobre esses temas tão importantes. Oi galera, como é que vocês estão? Tudo tranquilo, né? Nós estamos aí rumo à 7ª e 8ª semana de estudos remotos. Espero que vocês estejam aí aproveitando para fazer uma revisão na vida, enfim, em todos os contextos aí. E nós estudamos desde a primeira semana até essa última sobre temas muito polêmicos, né? A questão do racismo no nosso país, que é uma questão a ser discutida, sobre a questão da história do preconceito racial no Brasil, né? Que é uma questão histórica. Estudamos sobre a questão da mulher, né? Que a mulher ainda existe um preconceito, existe ainda um processo que a gente tem que de certa forma superar, mas essa superação ela só vai acontecer quando nós pensarmos, né, quando nós sentarmos e discutirmos mesmo sobre a questão do preconceito, sobre a questão da escravidão, sobre os movimentos, enfim. E hoje nós temos uma evolução, né, bem ou mal a gente tem uma evolução através das ações afirmativas. Né, as ações afirmativas, elas foram cobradas através dos movimentos sociais, que vocês vão entender a importância hoje nesse estudo remoto. Né? Os movimentos sociais, eles foram responsáveis por forçar o poder público, meio que forçar mesmo, através de ações, através da criação de movimentos, de grupos, né, que vão lutar por certos direitos, e aí vão surgindo as ações afirmativas, né, que vai tornando evidente aí o que os movimentos sociais estavam reivindicar, né, e não pedir, reivindicar da ideia de que trazer para você o que era seu direito, né? Então, a verdade é isso, né? Os movimentos sociais não querem pedir algo, né? Eles querem reivindicar, eles querem que a lei seja cumprida, né? A questão de direitos iguais e liberdade e acesso a bens, enfim. Então vamos falar um pouquinho. E aí nós falamos um pouco sobre a questão indígena, que eu achei muito importante a gente retornar, tá? Porque a questão indígena, ela é uma questão muito delicada, né? A população indígena ficou durante séculos presa durante séculos e ainda continua, né, com essa questão, né, cidadania, não tendo cidadania, são atitudes paternalistas em relação à população indígena, que não dá certo, né, sem direitos, sem inclusão na sociedade brasileira, né, sem cidadania, sem dignidade, né. Então você tem aí uma questão muito importante, que até a própria ONU cobrou dos países, aos países que ainda possuem população indígena,
que fornecessem, que dessem igualdade e principalmente que amparasse esses grupos, né? Então, no Brasil, foi feita uma reunião, né? A terceira conferência das Nações Unidas foi preparada. O Brasil preparou um comitê e foi cobrado das Nações Unidas, assinou um documento que cobra do Brasil alguma ação contra a discriminação racial, contra a xenofobia, né, contra o ódio a culturas diferentes, contra a intolerância. Foi cobrado do Brasil alguma medida governamental, né, em favor principalmente das causas indígenas. Essa conferência foi extremamente importante em 2002 para que o Brasil pudesse evoluir, né? E foi cobrado pela ONU uma atitude do governo brasileiro. Então, o exemplo dessa cobrança e também dessa que o governo brasileiro fez, né, da atitude do governo brasileiro, foi o estabelecimento de novas políticas educacionais que possibilitassem a permanência de estudantes indígenas nas universidades, né, na educação, enfim. Então, existem cotas, sim, que possibilita essa permanência, essa inclusão e essa permanência dos discentes dentro das universidades que fazem parte da população indígena. Além das cotas para a população negra, também existe para indígena, para pessoas com problemas, né? Com problemas não, com pessoas que têm algum tipo de doença também, enfim, né? Vamos para frente. E aí o movimento indígena, ele é fundamental para essa articulação entre a educação indígena e a educação, né, que nós vivemos hoje, educação oficial, né? Então, existem movimentos indígenas que fizeram essa ponte, né, que criaram escolas bilíngues que falam tanto na língua portuguesa como na língua dos povos indígenas, que aliás são diversas línguas, né? Foram criadas escolas indígenas para acompanhar todo esse processo, falando nas duas línguas, né? Não pode somente uma língua. Então, eles reivindicaram práticas educativas definidas pelos próprios povos, né? Não só trazer a educação do brasileira, né, que nós passamos, mas também passar a educação indígena, né? Fazer essa ponte, essa transposição entre as duas formas de se educar, né? Então, por exemplo, a alfabetização, né, não só na língua portuguesa, como também na linguagem dos povos indígenas, né? Então isso é importante. O movimento indígena, ele reivindica isso, esse contato com a cultura indígena, e que as pessoas que vivem nessa cultura indígena também possa ter o acesso à cultura brasileira, também à cultura indígena, né, que também faz parte, é parte integrante da cultura brasileira, mas que também faça essa ponte, essa escolha, é muito importante, né? Então, a questão indígena é muito séria, né, que são aqueles que sobreviveram, os povos indígenas que sobreviveram um passado que promoveu a aculturação, um passado, processo que nós chamamos de colonizador, que usurpou características culturais, mas também suas terras tradicionais, né? Principalmente a questão indígena envolve a questão de posse de terras, que foi tirado deles, né? Por isso que parte das terras na região, que são consideradas terras indígenas, não podem ser mexidas, porque é para aquele povo que vive naquela região, para continuar a sua vida, né? Então, há uma resistência
desses povos indígenas para que o governo brasileiro reconheça a sua luta, para que ele reconheça a etnia dos povos indígenas, que não é uma, são várias. Então, gente, é uma luta muito dura, tá? A FUNAI, né, uma Fundação Nacional da Questão Indígena, ela não assegurou a garantia, por enquanto, dos direitos dos povos indígenas. Ela luta, né? Primeiro teve a Sociedade de Proteção ao Índio, que foi meio paternalista, né? Que não deixou essa população indígena permanecer a sua cultura, né? Negou a esses povos indígenas a questão da cultura. Aí veio a FUNAI com respeito, né? Com outras políticas, surgem aí na época do regime militar, mas que durante muito tempo ficou muito reclusa durante o período militar. Depois depois na década de 90, com a Constituição de 88, ela se torna uma instituição muito séria que vai assumir essa postura em relação à questão indígena, né? Mas ela ainda não conseguiu superar certos passados, né, históricos aí sobre a população indígena. Existe uma demanda atual, né, que é a maior participação desses povos na política, a participação dos grupos indígenas como representantes nacionais, e a gente vê que tem pouquíssimos dentro do Congresso, 1 ou 2, se eu não me engano, né? E é importante a gente destacar que, tendo essa participação, era mais fácil o Estado olhar para os grupos, para os povos indígenas, né? Mas, infelizmente, essa participação, nós temos um prefeito só indígena, né? Na região do Amazonas, o resto não é indígena, né? Nós temos dois deputados só que lutam pela causa indígena, então a participação muito tímida dentro das demandas que eles têm, que são enormes, né? Então, a questão do reconhecimento, né, que eles pregam é reconhecer que os índios têm direitos originários sobre as suas terras, não todas as terras do país, né, mas pelo menos as terras em que eles vivem, então é direito deles. Eles querem também que os índios têm direito a manter a sua língua, a sua cultura, seu modo de ser, sua visão de mundo, né? Que não retire isso deles, como foi feito através da catequização desde o século XVI. Reconhecimento da sua língua, da população, da sua variedade linguística, cultural. São 234 povos e 180 línguas, né? Então é muito grande. Reconhecimento das características do modo positivo, da oralidade, da divisão sexual, da divisão do trabalho, né? Da sua relação que eles têm com a natureza. Reconhecimento da contribuição indígena para a história, cultura, objeto, culinária brasileira, enfim, né, que eles fazem parte também constituinte dessa história. Reconhecer que eles não estão acabando e que têm futuro como cidadãos do país. Então, esse é um documento que eles criaram para ter reconhecimento sobre o país. Então, é necessário que a gente reconheça esses documentos e que respeite essa população que durante muito tempo foi perseguida pelo Estado brasileiro e não foi reconhecida nem como cidadãos, né? E por esse motivo não tinham direitos sociais e políticos, tá? Então, só que essas causas que nós sempre falamos, a questão do preconceito racial, da questão do negro, né, da questão da mulher, da questão da criança, da questão, enfim, eles só são evidentes na sociedade porque existem grupos, que existem movimentos que lutam, né, por esses direitos, e essas conquistas só são evidentes, só acontecem porque existem movimentos sociais muito bem organizados, seja eles dentro do próprio Estado ou fora, que é as chamadas ONGs, organizações não governamentais, né? Mas, enfim, são esses grupos que lutam e conquistam os direitos. E o que seriam os movimentos sociais, né? Para a socióloga Maria da Glória Egon, né, no seu livro Movimentos Sociais, os movimentos, eles têm um
caráter político, né? Pois eles são a demanda socioeconômica, política, cultural dentro da esfera pública. Né? Então, são através desses movimentos que todo o anseio de um grupo, de uma minoria, enfim, de diversos grupos, que eles inquietam a sociedade. Então, se você se organizar em movimento, seja ele de trabalhador, da questão LGBT, que hoje é muito frequente, né? Da questão de gênero, da questão da feminismo. Então, assim, são movimentos que dão visibilidade a determinadas causas, né? Então, os movimentos sociais são muito importantes, né? Ó, de acordo aí, continuando com a análise da socióloga, seria uma ação coletiva de caráter contestador das relações sociais, objetivando alguma transformação ou a preservação da ordem estabelecida. Então, existe um movimento de um grupo, né, de determinadas pessoas que estão inseridas nesses grupos, que querem ou transformar ou manter a ordem social. Né? Então, você tem problemas que está diretamente relacionado a problemas sociais. Por exemplo, carência, ou ideias e conjuntos de metas e valores a serem atingidos, formulação de demandas por uma minoria, né, que tem uma liderança, uma aglutinação de pessoas em torno de certas demandas. Então, os movimentos sociais, né, eles são formados por grupos que querem ou manter a ordem ou transformar essa ordem. E aí, essa reivindicação acaba se transformando em demandas, né, que tem que ser bem organizadas, formulando estratégias, né, difundindo na mídia, difundindo seus projetos na comunidade, negociando com os opositores. Isso faz parte de uma democracia. Os movimentos sociais devem existir porque estamos numa democracia. E com isso, institucionalizando o movimento e consolidando esse movimento. Né? Democracia não é concordar com tudo que os governantes falam. Não é abaixar a cabeça para tudo que se diz que o governo define. Né? Daí os movimentos sociais bem criados, bem justificados, né? Que vão tentar transformar a sociedade lutando por maneiras mais igualitárias. Então, você tem, de acordo com a mesma autora, movimentos construídos a partir da origem social da instituição que apoia ou obriga seus demandatários, ou seja, aqueles que demandam algo. Movimentos sociais construídos pela questão de sexo, idade, raça e cor. Movimentos sociais construídos a partir de problemas sociais. E movimentos construídos em função das questões da conjuntura política. Né? Então, movimentos sociais construídos a partir de ideologia. Então, você tem vários tipos de movimentos. Né? E o mais importante é saber que esses movimentos, eles lutam pela identidade de um grupo, lutam por determinados grupos, para construir, para firmar sua identidade cultural, entendeu? Que podem ser grupos que são oprimidos, marginalizados, né? Então, existem vários tipos. Por exemplo, a organização que luta pelos direitos das pessoas que estão na favela, né? Organizações, movimentos sociais que lutam pela inclusão, né? De pessoas que têm portadoras, né? De algum tipo de doença, enfim. Grupos que lutam por uma questão ideológica, pessoas que lutam pela educação, né? A questão também do racismo, eles lutam contra o racismo, enfim. Existem vários tipos de movimentos sociais, porque existem conflitos, né? Os conflitos, e isso é uma democracia, cara. Né? Os conflitos são meios pelos quais os atores, os indivíduos, eles trazem as suas divergências. Isso é que é interessante. Né? Os conflitos são fatores de coesão, porque a partir do momento que a gente tiver conflitos,
é que se constrói uma ordem diferente, uma democracia, né? E não, conflitos não são distúrbios, não são balbúrdias, né? Como algumas pessoas falam, mas conflitos são divergências, debates que podem se acalorar, é claro, e que podem ser responsáveis pela construção de uma nação, né? Os conflitos podem resolver problemas sociais, né? Que aí vai ser dar visibilidade a esse problema, né? Podem ser objeto de disputas, dinâmicas, enfim. Podem ser, os conflitos sociais podem ser importantes para resolver certos problemas da sociedade. Por exemplo, vamos dar um exemplo ótimo. As sufragistas, né? A luta pelas mulheres de ter voto. Então, durante o finalzinho do 19 e início do 20, o movimento sufragista, ele surgiu nos Estados Unidos e depois foi para a Europa, na Inglaterra, enfim. Qual que era o objetivo das sufragistas? É o direito ao voto da mulher, acesso e conquista ao mercado de trabalho, que temos acesso também da mulher ter o mesmo salário e condições de trabalho que os homens. Então, esses movimentos, e através das sufragistas, né, tem até um filme bacana demais, que vejam, chamado As Sufragistas, que mostra como que foi a luta dessas mulheres com o movimento que elas organizaram, né, e foi, consequentemente, ele foi muito perseguido pela política inglesa, americana, enfim, como que ele foi importante para dar o direito a voto, né, foi através desse clamor das sufragistas, sufrágio, direito, né, direitos iguais, que houve a conquista do voto. No Brasil, a mulher só foi ter acesso, né, ao voto em 32, na Constituição, e estava bem claro só a Constituição de 34. Né? Então, a mulher, é através desse movimento que a mulher vai adquirindo melhores condições de trabalho, direitos políticos, sociais e etc. Tá bom? Então, é isso. São lutas transversais de direitos, através aí de mobilização social, porque a gente não pode ficar parado, né, com pautas que buscam combate à pobreza, injustiça, moradia, salário justo, saúde, por exemplo, direito ao aborto, contra a violência, racismo e dentre outras, né? Então, isso tudo são movimentos que travam certas pautas, que têm certas pautas de luta, tá? Então, são importantes dentro aí da nossa democracia. Sem movimentos sociais não se consegue direitos sociais, nem políticos e nem direitos básicos para a sobrevivência, tá? Então é isso, pessoal. Nos encontramos aí nas nossas lives da vida para debater esse assunto que é muito polêmico, tá bom? Um beijo.